Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com o Salmo 77, nós hoje rezamos na antífona de entrada. O Senhor conduziu o seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia. É uma natural alusão à Páscoa de Israel, quando é libertado da escravidão do Egito. Aquele povo entra no Mar Vermelho a pé enxuto. Do outro lado é um povo livre, enquanto os egípcios ficaram afogados no meio do mar. E esse episódio é tão importante que vai ser recontado diversas vezes para encorajar o povo no momento de necessidade. Mais do que escrito logo depois do acontecido, essa memória é retomada quando o povo tinha que ser recordado do que Deus tinha feito para eles no passado e que Deus podia de novo intervir na história do seu povo quando estavam na Babilônia. Hoje, depois da cura ainda do paralítico, este episódio que chama tanto atenção, que vai render ainda algumas páginas dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João estão falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, os chefes da guarda e os saduceus. Então esses três grupos se reúnem e estavam irritados. Então eles decidem de prender João e Pedro e colocaram na prisão até o dia seguinte. No dia seguinte, quando o número de convertidos já chegavam, de homens, já chegavam a uns 5.000, eles são levados diante dos anciãos e dos mestres da lei. E eles então vão perguntar: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? É a oportunidade para Pedro fazer mais um de seus discursos, o anúncio do querigma. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. O Ato dos Apóstolos é chamado de Evangelho do Espírito Santo. Lucas é muito atento ao Espírito Santo que vai conduzindo e que vai decidindo. Então Pedro também vai dizer nós, o Espírito Santo, mas tem episódio que é o mesmo Espírito Santo que age antes da comunidade apostólica para dizer qual a direção que ele queria para a igreja. O episódio mais marcante desse nós vamos ver mais na frente, que é quando Cornélio recebe o Espírito Santo antes do seu batismo. Chefes do povo, assim responde Pedro, e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo. Ou seja, se fosse por ter feito o mal, se podia compreender, mas eles estão interrogados porque fizeram o bem e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem foi curado diante de vós. Então, mais uma vez tem nesse discurso de Pedro essa informação: vós crucificaste, Deus o ressuscitou. Mas agora é depois do milagre do paralítico. Então a insistência é pelo nome de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a pedra que vós, os construtores, despesastes e que se tornou a pedra angular. Pedro está citando o Salmo 117, que é o Salmo responsorial de hoje e de alguns dias. Em nenhum outro nome há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então Jesus é apresentado como o Salvador. Essa aqui é a teologia própria do Novo Testamento, quando afirma que Jesus é o Salvador. Não mais somente Yahvé, mas o Salvador que é enviado pelo Senhor, por Yahvé, a nossa humanidade, é Jesus, o nosso Salvador. É em nome deste Jesus que este paralítico foi curado, e Pedro não hesita em dizer. No Salmo responsorial de hoje é justamente o Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra angular era aquela que era a mais trabalhada, mais calculada para ser muito precisa, porque é ela que dava sustentação a um edifício. Se essa pedra angular ruísse, todo o edifício vinha abaixo. Então tinha que ser uma pedra forte, uma pedra que desse possibilidade de ser bem trabalhada para preencher a ponta de um ângulo no centro. E assim todo o prédio, quando se tirava a armação, então se apoiava nessa pedra. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É a aclamação ao Evangelho de toda a oitava da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então, o dia que
era esperado desde o Antigo Testamento é o dia da ressurreição. É este dia que é a obra do Senhor. Deus faz uma nova criação com a ressurreição do seu Filho. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus atos vai entrando. E justamente na aclamação ao Evangelho nós encontramos a citação deste salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultamos. Nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de São João e é aquela aparição de Jesus para os apóstolos quando eles estão trabalhando. Chama a atenção, eles estão pescando porque é um número reduzido, são só 7 apóstolos, e eles voltam à profissão que tinham antes de serem chamados por Jesus. Então, que isso também denota uma crise na comunidade. Esta aparição, ela não se é muito preciso saber que dia da semana era. Todas as outras acontecem no dia de domingo, ou no primeiro dia da semana, no próprio dia da ressurreição, ou 8 dias depois, como acontece naquela segunda aparição aos apóstolos, no mês do Evangelho de São João, em que Tomé, que não estava presente no primeiro dia, vai estar presente no 8º dia. Então, eles estavam juntos com Simão Pedro. Pedro vai dizer assim: eu vou pescar. E eles também vão dizer assim: também vamos contigo. Mas lutaram toda a noite e não conseguiram pescar nada. Então os discípulos, eles viram Jesus do outro lado, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Lembrem-se que é somente pela graça de Deus, não basta o esforço humano, que é possível reconhecer o Salvador Jesus. Isso vale para os apóstolos daquele tempo, mas também para nós. A fé é uma graça, um empenho humano também, mas antes de tudo é uma graça de Deus. É Deus que se revela. E esse então desconhecido vai dizer: lançai a rede à direita da barca e achareis. Então o discípulo amado vai dizer a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Então Simão tem essa reação, uma reação de respeito, de veneração para com o Senhor, de coragem também, porque se lança no mar. É aquele mesmo mar que antes o Senhor vai fazer ele caminhar e ele vai então começar a afundar. Ele sabe que ele acredita que é o Senhor e confia nessa palavra. Então, eles, depois de muito trabalhar, conseguem arrastar esta rede. E logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: trazei alguns dos peixes. Então eles contaram 153 grandes peixes. Por que esse número? Esse número, ele foi um número que deu já muitas páginas na história da exegese. O como explicar esse número, que o número na Bíblia, a tendência de nós vermos como números simbólicos e de buscar uma explicação. Aquela de São Jerônimo é a mais conhecida, que estaria falando de um símbolo de todos os povos da terra que deveriam ser evangelizados. Mas é difícil sustentar todas essas simbologias numéricas em relação a esse texto. Então, eu sou do parecer que nós estamos aqui diante do fato no qual o número é este mesmo. Ou seja, contar 153 peixes não é um grande desafio, ainda mais sendo 7 pessoas. Então é ali coisa de alguns poucos minutos, e que era uma coisa tão impressionante que quem de nós, estando numa situação dessa, não ia parar para contar quantos peixes para dizer às gerações futuras. Então é este número que considero que é o número real daqueles peixes pescados, mas que mostra a vivacidade e a fecundidade do mistério pascal, porque aqueles pescadores que eram apóstolos, voltam a pescar, estão ali no mar, estão lutando e não pescam. Aparece o Senhor e, para entrar de novo no coração da comunidade apostólica, vai falar para eles através de uma linguagem que eles são capazes de compreender. Porque um pescador sabe muito bem da dificuldade que é não encontrar peixe, e da dificuldade depois de encontrar o peixe, vão encontrar em grande quantidade. O Senhor assim vai mostrar para eles: sou eu de novo, o Senhor ressuscitado, que estou convosco. Então a rede não se rompe, porque é o símbolo da igreja que acolhe todas as pessoas. Então o Senhor vai dizer: vinde comer. Recordem-se que é uma página, mais uma vez, de Eucaristia. Eles não ousam perguntar.
Essa foi a terceira aparição do Senhor, sempre uma alusão à celebração eucarística. Considero que esta aparição também seja num dia de domingo, mesmo que no âmbito dos estudos bíblicos é complicado porque eles estão trabalhando. Mas como o domingo era um dia de trabalho normal em Israel, por isso não hesito em dizer, é mais uma vez o Senhor que aparece no domingo para celebrar a Eucaristia, para nos deixar como testamento o valor do celebrar a Eucaristia, a liturgia, no nosso processo de fé. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.